E temos todos os confrontos da terceira fase da Copinha. Primeiro vamos olhar os resultados dos jogos de hoje, quem avançou, quem se classificou, vamos lá. Começou mais cedo com o Operário metendo 4-0 para cima do Independente. O Fortaleza 2-1 contra o Novo Horizontino. Nacional de São Paulo venceu o Juventus por 2-0, é outro que também avançou. Ituano 3-1 no Água Santa, também avançou o Ituano para a terceira fase. Retrô tomou 4-0 do Internacional. O Internacional também segue a terceira fase da Copinha. Juventude empatou 1-1 com a Águia Santa, mas nas penalidades o Juventude levou a melhor e também segue a terceira fase. Bragantino não teve trabalho para vencer o Comercial, venceu por 3-0, segue também a terceira fase. São 32 times classificados para a terceira fase. Daqui a pouquinho a gente vê confronto por confronto. Canaã 1-0 no Figueirense. O Canaã também está lá, segue a terceira fase da Copinha. Ibrachina eliminou o Atlético Mineiro, rapaz. Olha, tivemos nessa segunda fase alguns times aí eliminados, como é o caso do Vasco, Bahia, o Corinthians. Hoje tivemos o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense também perdeu. Então, 5 times eliminados da primeira divisão nessa segunda fase. Itaquá 2-1 no União Mogi, o Itaquá também classificado. Flamengo de São Paulo contra o Monte Roraima, 1-0 para o Flamengo. Vou torcer para esse Flamengo aí, viu? E sabe com que o Flamengo joga na terceira fase? Olha aí para você ver. Continue torcendo pelo Flamengo, Vamos lá, Fluminense empatou, sofreu, viu? 1-1 com referência e nas penalidades o Fluminense levou a melhor, se classificou vencendo por 5-3. Osasco, diante do Santo André, melhor para o Santo André, que venceu por 1-0 e também segue. O Palmeiras, rapaz, meteram a mão no Vitória, aquela bola entrou. O Palmeiras empatou 3-3, jogo bom com o Vitória no tempo corrido, mas nas penalidades o Palmeiras venceu por 3-2, mas teve um gol de pênalti do Vitória. O jogador cobrou o pênalti, a bola pegou no goleiro, entrou claramente, todo mundo viu e o árbitro disse que não entrou, rapaz. Vamos lá, seguindo, o São Paulo também venceu 2-0, esse jogo terminou há pouquinho, a Portuguesa, 2-0 para cima da Portuguesa. O São Paulo, o Botafogo também venceu o São José por 3-0, esse jogo terminou há pouquinho. Então o Botafogo também segue para a terceira fase da Copinha. Agora vamos olhar os confrontos, dar aquela olhadinha aqui para os confrontos. Vamos lá, Vamos ter deste lado, do lado esquerdo, Chapecoense contra o Grêmio, jogo bom, viu? Mirassol e América de Natal. O Ceará joga contra o Grêmio Prudente. 15 de Jaú tem o Guarani pela frente. Já o América Mineiro tem o Atlético de Piauiense. Botafogo, esse é o Botafogo de Ribeirão Preto e joga contra o Guarabara City. Esse Guarabara City é abusado, viu? O Botafogo venceu o Vasco, vamos lá, vamos ter Cruzeiro e Ponte Preta, jogo também bom. E o último confronto desse lado esquerdo, Santos e Ferroviária. Olha, esse lado esquerdo aqui é muito complicado não, agora do lado direito tá pegado, viu? Veja só, vamos ter Bragantino e Canaã. O São Paulo joga contra o Operário do São Paulo, que é o atual campeão da competição. Vamos ter Juventude e Botafogo, mais um jogo bom, Fortaleza e Itaquá. O Fluminense tem o Ituano pela frente. Palmeiras e Flamengo, Flamengo de São Paulo contra o Palmeiras. Eu vou torcer para esse Flamengo, viu? O Flamengo do Rio não participou devido à questão de calendário, já que o Sub-20 do Flamengo está jogando o campeonato carioca, não teve como liberar o time para jogar a Copinha. Mas o Flamengo está jogando muito, eu estou torcendo para eles, viu? Vamos ter Santo André e Ibrachina que eliminou, rapaz, o Atlético Mineiro vencendo bem por 3-1, viu? E o último confronto, Internacional e Nacional do São Paulo. Então são esses daí, pessoal, os confrontos da terceira fase da Copinha. São 32 equipes, já começa nessa quarta-feira, então segue por aí. Você chegou, então vamos junto, viu, na quarta-feira, o jogo que já começa às 11 horas, vamos ter
15 de Jaú contra o Guarani, Botafogo de São Paulo contra o Guarabara City, esse jogo acontece às 11 horas, Mirassol contra o América de Natal, às 14h30, Atlético Piauiense contra o América Mineiro, às 15 horas, Ceará e Grêmio Prudente, às 15 horas também, Cruzeiro e Ponte Preta às 17 horas, Chapecoense contra o Grêmio às 18h45 e o Santos contra a Ferroviária às 21h15. Então chegou por aí, curte e segue, esse é o Paulo do canal Paradão do Futebol.